Pessoal, vamos fazer então agora os ajustes das fachadas. Então aqui, ó, se eu pegar, primeira coisa, vamos conferir a escala que a gente quer do desenho. Pranchas de apresentação, 4 fachadas na 1:100, que nós vamos fazer. Então a primeira coisa, né, as primeiras coisas é pegar o desenho que está provavelmente uma bagunça e dar uma ordenada básica nele. Então começo com a cota, com a escala, né, vamos botar não para 100, se tiver algum que não está não para 100. Vamos recortar a janela, que é esse perímetro que está aqui, ó. Então, se por acaso não tiver recortada a vista, recortem a vista, e aí a partir do recorte da vista a gente pode fazer um ajuste básico aí do tamanho da janela, também sempre mostrando em fachadas e em cortes, sempre mostrando um pouco, pelo menos, do contexto, claro que dentro dos limites aí do que couber na prancha e tudo mais. Então eu vou, né, recortar aqui um pouquinho, mostrar um pouco do terreno, pelo menos até o final da casa aqui, ó, e recortar um pouco da altura aqui para o desenho ficar mais justinho na janela. As fachadas para a prancha de apresentação, todos os desenhos das pranchas de apresentação, eu estou sugerindo que vocês usem um desses dois aqui, ó, ou o sombreado, que vai dar uma variação de tonalidade de cor em função né, de um cálculo que ele faz aí de luz, ou as cores consistentes, que as cores vão ficar mais uniformes e padronizadas. E aí depois fazer aqueles ajustes de níveis e tal, e ver o que vai aparecer também, ó. Se eu pegar aqui no checklist da fachada, esse já está feito aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Vamos achar o das fachadas. Vamos ver aqui, ó, o que tem que ser ocultado. Então eu vou ocultar a indicação de cortes e eixos. Isso aqui acho que ficou de gaiato, não vai aparecer. Referências de desenho de CAD, né, que porventura apareçam, principalmente aquele CAD 3D que a gente colocou para fazer o terreno. Então, se ainda tiver aí, vocês ocultem. Enfim, outros elementos que poluam o desenho. A superfície topográfica a gente vai ocultar ela depois que fizer, né, o terreno, a gente oculta depois que fizer aquela região preenchida. Então deixa ela ligada para a gente poder fazer a região da achura, depois a gente desliga. Aí observações básicas, né? Não precisa indicar norte na fachada, não é que não precisa, não faz o menor sentido indicar norte em fachada. Sempre vem os norte com umas fachadas com indicação de norte, que não tem o menor sentido. No corte também não. Níveis dos pavimentos organizados, que é o que a gente fez lá nos cortes, que a gente vai fazer aqui também. E níveis de pontos importantes de cobertura e patamares, né? Isso aqui é igual ao que a gente fez nos cortes. Então, vamos lá. Então, ó, níveis, eixos, eu vou ocultar a categoria. Cortes, eu vou ocultar a categoria. E aqui eu vou, a janela vou poder até desligar, e aqui eu vou fazer aqueles ajustes dos níveis, igual a gente fez lá com os cortes. Então vou pegar o da cobertura, eu vou ocultar o elemento, não apaguem o nível, e não ocultem a categoria, senão vocês somem com todos. Então eu vou ocultar na vista um elemento da linha de cobertura. E aí fazer aqueles ajustes, os mesmos que a gente fez lá no corte, fazer nas fachadas. Então, ó, o da garagem eu vou levar para o outro lado. E vou ligar aqui o símbolo. Aí, ó,
podendo trazer isso para fora do desenho. Esse desenho vai ter cores, então se ficar do lado de fora aqui, fica mais limpa a leitura do desenho. O do lado de cá, eu apago a cabeça e vou mover a bolinha pequenininha. Eu já estou recortando a vista já, né? Vou mover a bolinha pequena para trazer essa linha já só para o contexto do nível que eu quero indicar aqui. A mesma coisa com as plantas, os níveis dos pavimentos. Esses eu vou deixar para cá porque vai fazer mais sentido aqui no contexto do desenho. Então, eu vou puxar eles para fora aqui do limite. E vou puxar a bolinha. Esse de cá eu também posso apagar aqui, ó, desmarco para ele sumir com o símbolo. E vou puxar a bolinha lá para o final, né? Deixo próximo aqui para a gente poder ter a referência do alinhamento do nível. Aqui vai mostrar até que esse elemento aqui está um pouco abaixo do nível interno. A gente está indicando aqui o nível do piso internamente, né? Então, beleza. Então, de fachadas é basicamente isso. A única coisa de detalhe que vocês vão ter que fazer aí é a região preenchida, né, para ficar igual a gente fez lá nos cortes, né? Vou fazer uma de novo aqui, ó. Vou pegar aqui um contexto do terreno, vou levar ela até ali na mureta e vou fazer a região preenchida aqui, ocultando o terreno. Não precisa ser preciso, né? Vocês podem dar uma encobertada aí no terreno. Eu ponho esse limite aqui para fora do limite da janela que eu já defini, né? E estou no hatch terreno, ok. Então isso vai ficar com essa aparência. E depois vocês podem ocultar o terreno aí no fundo. Não ficar aparecendo umas encrencas, assim, uns negócios que fica difícil de entender, fica meio confuso. Oculta o elemento. E aí o desenho fica mais limpo. Um detalhe que vocês têm que observar, né, antes da gente fazer, agora fazer esse desenho ficar mais bonito, mas sempre bom lembrar, olhando lá na planta, observem a posição dessa linha, né, da linha que define o plano de projeção da fachada. Quanto mais próximo da edificação, melhor, né? Eu já falei disso, só reforçando, vocês checarem até onde a fachada enxerga, ó, que é essa linha de profundidade aqui, ó. Então, na hora que clica no triângulo, vocês veem isso, confiram aí se está, né, a linha do plano de projeção próxima e a janela enxergando todo o contexto da edificação. Então, depois que a gente fizer esses ajustes básicos aí, a gente pode colocar aqui também o nível, né? Colocar aqui o nível igual a gente fez lá no corte. Rapidamente. Posso desligar a janela, que não tem problema. Aí agora, ó, agora começa a ficar divertido. Porque agora a gente pode explorar alguns efeitos de estilo visual. A gente, por enquanto, só usou esses daqui, ó. Agora a gente pode usar opções de exibição de gráficos. Então, na fachada, para um desenho de apresentação, é legal, por exemplo, ligar as sombras. Então, aqui eu tenho sombras de acordo com a posição do norte, posição do sol, horário e tal.
Então eu estou ligando as sombras. Depois a gente pode ir ajustando o horário para que fique legal. Ó. Então, primeira coisa, ligar as sombras. A sombra, né, o que está aparecendo de sombra aqui vai depender do caminho do Sol, da configuração do Sol, de como que está configurado essa data e horário aqui. A gente pode fazer isso estático e definir uma data e um horário, de acordo com o norte, ele vai fazer a sombra. Eu coloquei nessa fachada aqui, ó, vou pegar o outro desenho que já está pronto. Aqui era para estar 17 horas. Aí é uma coisa de escolher um horário. Ó. Eu queria esse efeito aqui, ó, ter uma sombra pegando, mas... Então o horário que eu pus aqui, ó, equinócio 17 horas. Isso é questão de procurar um horário, né, e uma data que vai ter uma sombra, um efeito razoável aí. Ele tem a opção de você colocar... como é que é? Agora eu não lembro como é que faz para... No outro aqui, ó, eu estou mexendo em configuração do Sol para poder definir a posição da sombra. Aqui, ó, em iluminação eu posso definir só um ângulo de azimuth e altitude solar. Aí vai ficar sem compromisso com a posição geográfica, né? Eu prefiro usar um horário, né, uma data e um horário que ele vai pegar de acordo com o norte e vai achar uma sombra correta aí. Então, para essa fachada aqui, o horário que ficou bom foi equinócio às 17 horas, que vai pegar um sol aqui de fim de tarde, ó, e vai dar um efeito legal. Então, isso é mais para efeito pictórico mesmo da fachada. Tem como a gente colocar a localização específica do Rio de Janeiro? Tem, já mostrei isso. Então, ó, aqui eu liguei a sombra e mostrei um horário aqui. Eu posso ajustar esse horário tanto vindo na configuração do Sol. Aí eu vou pegar aqui, ó, um momento estático e vou definir aqui, ó, vou dar um preview disso. Depois, na próxima aula, a gente vai fazer isso de novo. Vou pegar aqui, ó, 21 de setembro, que é o equinócio, às 17 horas. Isso foi só um horário que eu vi que a sombra fica legal para essa fachada especificamente. Para outras fachadas, pode ser outros horários. Então, definir aqui, ó, eu posso salvar essa configuração. E aí eu posso dar um nome para essa configuração. Equinócio, 17 horas. Se eu quiser usar depois, eu tenho aqui, ó. Então, defini essa posição do Sol para ver a sombra aqui. Eu comecei a mostrar isso ajustando aqui, né, o estilo visual e opções de exibição de gráficos. Então, a gente ligou a sombra. E aí tem essa outra sombra aqui também que é legal, ó, que é essa mostrar sombras de ambiente. Ela dá um efeito sutil, mas interessante, que faz o desenho ficar mais bonito. Percebam aí, ó, ele cria um degradêzinho, ele faz um cálculo aí de reflexão da luz nas superfícies do modelo, e isso dá um pouco mais de realismo aí para a imagem. A posição do Sol dá para eu ver aqui também, ó. Então, isso aqui, essa configuração aqui, é a mesma configuração que eu fiz por aqui, ó. Se eu editar aqui, ó, a configuração do Sol, eu vou abrir exatamente aquela mesma janela. Então, são dois caminhos possíveis aí. Um efeito legal de explorar também é isso é uma coisa interessante, ó. Dá para fachada, já dá para fazer em plantas também, mas não tem como.
que é essa simulação de profundidade. Então eu posso exibir a profundidade e ele vai criar, se eu aplicar, ele vai criar um degradê esmaecendo o que está mais distante do plano de projeção e deixando o que está mais próximo mais nítido. Então ele cria um efeito de profundidade mesmo. Conseguiram perceber aqui ó, que mudou? Deixa eu pegar essa parte aqui que fica mais visível. Isso aqui ficou mais suave, porque está mais ao fundo, e o que está mais à frente fica mais sutil. Aí dá para ajustar, voltando aqui, ó, dá para ajustar um pouco o efeito de tonalidade. Ó. Posso fazer isso ficar menos acentuado a gradação de cores. Aí vai no feeling mesmo. Né? E aqui também tem um outro controle que vocês podem ir testando. Ele vai mudando o preenchimento do que está afastado ou do que está mais próximo. Aí testando esses controles para dar um efeito, né, razoável aí de profundidade no desenho. Aí se quiser fazer um efeito também, né, de desenho, deixa eu fechar aqui só para mudar o zoom aqui, ó. Voltando lá. Tem esse efeito que isso tem no SketchUp também, né, o ativar a linha de esboço. Aí mais para dar um efeito com cara de desenho à mão. Ele vai dar uma tremulada nas linhas, posso fazer isso mais ou menos. Ó. Posso ajustar a extensão. Né, aquele efeito das linhas trespassando umas das outras. Eu estou exagerando aqui. Ó. Acho que aqui ficou exagerado, né? Acho que perde um pouco da credibilidade do desenho, mas dá um efeito, fica bonito, né? Se quiser fazer um desenho mais bonito, com uma guerigueri qualquer aí, dá para usar esses efeitos. Eu recomendo que não exagerem. Então tá aqui, ó, linhas de esboço. Aí eu exagerei aqui de propósito para vocês perceberem, mas querem fazer uma coisa mais sutil aí, mais suave, usa essas linhas de esboço do desenho. Eu, na verdade, preferi deixar sem, mas se quiserem usar isso, que aí nós estamos trabalhando com a fachada mais para efeito pictórico mesmo, né, de sedução do cliente. Eu vou deixar sem, só para mostrar alguns outros detalhes aqui que a gente vai se deparar agora quando vê o desenho em fachada. Então, esse efeito de profundidade, por exemplo, ele acaba substituindo um pouco a ideia de fazer as espessuras de linha, né? Aquela hierarquia de linha, que está mais próximo fica em linhas mais grossas, o que está mais distante em linhas mais finas. Porque no Revit ele não faz uma distinção de profundidade para o peso da linha. O peso da linha vai ser definido lá na visibilidade gráfico. Né? Você vai ter, por exemplo, vou pegar aqui o elemento, esse pedaço do telhado aqui. Né? Isso é um telhado, o elemento que está visível ali é telhado. A gente tem aqui, ó, projeção de superfície. Eu tenho a linha vista, que eu vou definir um peso de linha. Aqui está sobrepor. Né? Eu poderia ver isso lá no estilos de objeto. Como está configurado esse elemento. Então está aqui, ó, telhado. Então, telhado, quando ele está em linha vista, ele vai ficar com apenas com peso 2. Então, se eu quiser fazer isso aqui ficar com uma linha mais grossa, tem alguns recursos que são bem chatos de usar. Assim. Eu posso desenhar por cima
Então posso fazer, eu acho que acaba que às vezes é o mais prático. Estou mostrando mais de curiosidade, tá, gente? Porque acho que é importante ver isso. Se vocês quiserem fazer de teste aí, ó. Eu poderia desenhar por cima. Então eu teria que escolher aqui um estilo de linha. Por exemplo, uma linha mais grossa aqui. Vou colocar essa linha em apenas 0,4. E aí eu vou desenhar linhas por cima mesmo. Do desenho para poder destacar o peso visual das linhas que eu deveria representar, né? Isso aqui deveria estar com esse peso de linha. Então, poderia fazer isso para todos os contornos que eu tenho do desenho. Né? Fazendo só um pedaço aqui, mas né, teria que ter um contorno aqui, ó. Essas linhas são mais grossas. Então, desenhar por cima, eu acho que acaba que é o jeito mais prático. Tem um outro recurso, por exemplo, essa linha aqui, ó, essa linha não existe. Esse toquinho de linha aqui, ó. Então, eu poderia unir a geometria. Por que ele mantém essa linha? Porque ele não faz a união de telhado, que é esse elemento de cima, com a parede. Eu poderia dar aqui, ó, unir a geometria. Então, estou pegando o telhado e estou pegando a parede, ele vai unir, mas a linha não some. Aí tem um recurso aqui para desaparecer com algumas linhas, ou para modificar algumas linhas, que é esse manipulação de estilos de linha, ou line work, em versão em inglês. Então, eu vou escolher aqui um estilo de linha, e aí, dentre aqueles estilos de linha que eu posso escolher, eu tenho essa daqui, ó, linhas invisíveis. E aí eu posso pegar essa linha e fazer ela sumir. Às vezes vai ter mais de uma, né? Vai ter uma linha que é do telhado, a outra que é da parede. Então eu dei 2 cliques aqui para desaparecer com a linha. Ou eu poderia usar isso para fazer com que esta linha aqui ficasse, em vez de desenhar por cima, poderia pegar e fazer ela aqui, P04. E aí ele vai mudar o peso da linha desses elementos. Tem situações que funciona isso. Tem outras que ele vai fazer uma linha, e essa linha vai invadir outras áreas aí que não interessam. Aqui eu vou de novo com o Line Work, pegar aqui a linha invisível de novo. Porque essas linhas aqui também não existem. Isso aqui é uma coisa contínua, segue direto. Então são 2 recursos, né, que a gente pode usar para fazer o desenho ter a gradação de pesos de linha necessárias. Aí as que estão mais ao fundo vão ficar mais finas. Né? No desenho de apresentação tem esse efeito de profundidade das vistas que pode ser útil, mas no desenho técnico, né, se estiver fazendo uma fachada em desenho técnico, isso vai ser mais chato de fazer. Aí vai ter que ser desenhando por cima, eu acho que é o mais prático, no final das contas. E aí uma coisa que é legal, vocês estão vendo que no meu projeto aqui, ó, eu já tenho umas paredinhas coloridas, eu já modifiquei algumas texturas aqui, ó. Deixa eu pegar outras fachadas. Eu já fiz uma fachada toda coloridinha. Como é que a gente pode modificar, né, as cores das paredes? Um jeito oficial de fazer isso seria um jeito mais detalhado, mais trabalhoso e tudo mais, seria, por exemplo, eu pegar esta parede aqui, ó,
ela tem um lado externo e tem um lado interno. O lado externo normalmente é onde está essa setinha aqui, ó. Então eu poderia vir e editar o tipo da parede. Estou só mostrando o caminho, tá? Não tem um jeito mais fácil, mas é uma possibilidade. Então eu poderia editar o tipo da parede, e aí esse acabamento do lado externo, eu vou escolher um material. Deixa ele carregar, eu vou escolher um material aqui. Quando a gente criou as paredes, eu falei para vocês deixarem um genérico, né? Mas eu poderia escolher, criar um material aqui para pintura. Então eu criei um material aqui para pintura. Eu criei 3 pinturas aqui, branca, azul e rosa, inspirado nas cores da maquete lá das fotos do projeto. Vocês podem criar as cores que vocês quiserem aí. Então, criem material. Acho que vocês já devem ter uma pintura aí, que eu já devia ter no arquivo base. Vocês podem duplicar e criar uma nova cor aí. Sei lá, vou botar um marrom, só para criar uma outra cor. E aí, mexam nesses parâmetros aqui, ó. Posso escolher uma cor aqui do sombreamento. Então, eu vou botar aqui um marrom. E um preenchimento. Isso aqui aparece também quando está naquele modo preto e branco, né? Naquele modo só linhas vistas, sem sombreado. E aí vocês podem mudar aqui também, ó, botar um preenchimento sólido ou botar uma outra textura. Enfim, vou botar, por exemplo, uma textura para fazer a parede aquela parede de pedra, né? Vai ficar marrom e com uma textura para indicar a parede de pedra. E aqui a cor da textura tem que ser preta mesmo. Então, ó, se eu pegar esse pintura marrom, agora não vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer isso aqui. Não vai aparecer porque eu tinha feito um negócio aqui que eu vou mostrar já já, mas deixa eu tirar ele. Ó, tá aqui a pintura marrom que eu defini pelo material da parede. O problema de fazer isso editando o material da parede é que eu vou ter que sair duplicando paredes, às vezes esse material vai para um lugar que eu não quero ele e tal. Então isso vai ser meio chato de fazer. Por isso que eu falei para vocês deixarem, né? Dei só um exemplo de como mudar isso, mas de deixarem aqui, né, só por categoria, sem material. Como é que eu faço aqui para deixar sem material? E agora? Como é que eu tiro isso? Não lembro. Bom, vou dar undo aqui para voltar isso atrás. Não lembro como é que volta atrás, depois eu lembro. Então eu estou voltando aqui a configuração da parede. Será que já deu? Já deu. E aí tem um jeito mais direto de a gente colorir as fachadas e aplicar texturas nos materiais, que aí você pode ir na própria fachada e usar esse modificador aqui, ó. Então agora valendo, né? Agora a parte que vocês podem usar. Cadê? Peraí, aqui não. Onde que é? Modificar. Aqui, ó. Em modificar,
tem essa ferramentinha aqui, ó, remover pintura ou pintura. Eu posso pintar a superfície do material, e aí ele vai abrir uma janelinha aqui com os materiais que eu tenho lá no gerenciador de materiais, e eu vou escolher aqui uma cor que eu quero pintar os elementos. Então, por exemplo, se eu quiser pintar esse telhado de rosa, eu escolho aqui uma pintura rosa e vou pintar. Aqui são 2 elementos, né? A gente fez 2 telhados. Então eu vou pintar as texturas, né, dos materiais aqui, eu vou ir definindo cores, né, para cada um deles. Na verdade, aqui eu vou pintar de branco esses elementos aqui, ó. E aí eu estou escolhendo algumas paredes de fundo aqui para poder pintar e dar uma... Ó, isso aqui está mostrando a textura daquele muro de arrimo que a gente tinha criado. Foi a única parede que a gente fez com pedra. Mas outras paredes aqui não estão aparecendo. Essa daqui eu fiz com a pintura. Aí, se eu quiser desfazer, eu posso ir também lá e remover a pintura. Ele vai voltar ao que era antes. Ó. E aí eu estou fazendo por face de cada elemento. Se eu quiser branquinho, deixo branquinho. Se eu quiser pintar, né, eu escolho o material. E aí ele vai pegar as propriedades desse material e vai aplicar só na superfície das paredes. E aí a gente vai dando uma corzinha aí para o desenho. E acho que é isso que dá para a gente fazer com fachadas, né? Ajustar os níveis, colocar alguns níveis complementares, deixar o estilo aqui sombreado ou cores consistentes, ligar a sombra, né? Ligar e desligar a sombra, que dá para fazer por aqui também, ó. E ajustar a posição do sol para dar um efeito de sombra desejado aí. E colocar na prancha. E aí fica as fachadas na prancha aí bonitinho. Eu coloquei um título diferente aqui para apresentação. Às vezes eu boto um título um pouco diferente. Isso está lá na biblioteca. Se vocês quiserem procurar, vai estar lá como uma família de viewport, né? Aí tem alguns títulos diferentes que vocês podem usar. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Se vocês quiserem carregar lá da biblioteca, tem aqui, acho que é carimbos e formatos, formatos e carimbos. Não, não é aqui não. Em simbologia, anotações, títulos de vista. Aí vai ter aqui, ó, um título de vista de apresentação. Enfim, aí tem que fazer umas configurações, dá para usar aquele lá mesmo. Não vou ficar me detalhando muito isso não. Aí depois na prancha, né, aqui eu fiz aquele mesmo esquema de recorte da vista, para poder recortar a fachada. Tem a região preenchida para o terreno também. Enfim, é isso aí que temos para ajustar as fachadas. Encerro o vídeo e abro para dúvidas aí de vocês.